Bom, vamos continuar aqui. E antes mesmo da gente chegar ao ponto de trabalhar já a organização, que a gente está criando aqui uma estrutura para você entender a forma que a gente, o porquê de precisar, a necessidade que nós temos de organizar, e é para isso que o sistema operacional serve, a gente vai falar sobre uma ferramenta muito importante no Windows 10, que é chamado de explorador de arquivo. Então, vou clicar aqui, ó. Esse é o explorador de arquivo. Aqui você está vendo a barra de tarefas que eu mostrei na minha, era mais clara, aqui já está escura, mas é a mesma barra de tarefa. E normalmente no Windows 10, ele já vem na barra de tarefas esse ícone aqui, que é a nossa pastinha explorador de arquivo. E você sabe qual é a função de explorador de arquivo? Você quer explicar, Ricardo, a função do explorador de arquivo? Ó, o explorador de arquivo, ele é uma pasta, né? Ele tem um nome aí diferenciado, explorador de arquivo. Alguns anos atrás era chamado de Windows Explorer. Mas nada mais é do que uma pasta. E essa pasta, você consegue gerenciar outras pastas e arquivos. Essa é a função do explorador de arquivo, é gerenciar pastas e arquivos. É isso aí. O Ricardo falou uma coisa muito bacana, que é o seguinte: é uma pasta. É uma pasta que gerencia outra pasta. Nós iremos ver agora, um pouco mais para frente, que a estrutura é a mesma coisa, né? Só muda a nomenclatura, o nome explorador de arquivos, ok? E vou mostrar aqui na minha área de trabalho. Vou mostrar aqui na minha área de trabalho. Muito bom. Então, olha só. Na minha área de trabalho, eu também tenho aqui, ó, o explorador de arquivos, ó. Então, ele está aqui. E aí, Ricardo, existe três formas da gente localizar esse gerenciador de arquivos. Por que eu estou falando, existe três formas? Eu falo assim, Rodrigo, você acabou de falar que ela está aqui, mas se porventura não estiver, ou porventura você tirou ela daqui, né, como é que faz para encontrar? Então, primeiramente, ela vai estar sempre aqui na barra de tarefas. Então, quando você clicar no explorador de arquivos, ele vai me aparecer aqui, como você está vendo aqui, como você está vendo na minha tela. Então, eu abri, ó, vou fechar novamente aqui, vou aqui na minha área e vou clicar sobre o explorador de arquivos. Então, ele vai abrir esta janelinha aqui do explorador de arquivos. Uma outra forma de você localizar também é você vir no botão iniciar ou clicar aqui para digitar o nome e colocar explorador de arquivo. Então, olha só, que ele já aparece aqui para mim, né? Então, já apareceu no meu botão iniciar, no meu iniciar do Windows 10, tá? O explorador de arquivo. E uma outra forma também, a terceira forma de você localizar ele, e agora eu vou anotar aqui para você acompanhar. Então, é você usar uma combinação de teclas de atalho. Eu vou colocar aqui atalho e vou colocar. Para você fazer isso, você precisa pressionar no teclado a bandeira do Windows, a Windows do seu teclado, mais a tecla E ou E. Tecla E. Isso que ele faz? Ele faz abrir o gerenciador de arquivos, simplesmente. Então, olha só, pressionei a tecla bandeira do Windows no meu teclado. E agora eu vou pressionar a tecla E. E apareceu para mim, aqui na minha área de trabalho, a janela do explorador de arquivos. Então, olha só, o nome aqui, explorador de arquivos, né? Aqui ele mostra para mim toda a biblioteca de pastas que eu tenho usado recentemente, as mais frequentes, a biblioteca de pastas principais do seu sistema operacional. Então, se você tem, você vai conhecer também o OneDrive, a área de trabalho, a minha área de trabalho também ela tem forma de pasta, os documentos, download, imagem, música e todas as outras bibliotecas mais importantes para ser acessado mais rápido. Então, por isso que o explorador de arquivos é importante. Como o Ricardo diz, ele gerencia outras pastas e arquivos. Vou fechar aqui meu explorador de arquivos. Isso foi o nosso explorador de arquivo. Então, continue aí comigo. Tá bom, tá legal, estamos aprendendo. Acabamos de falar sobre o explorador de arquivos, entramos no nosso sistema operacional. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui.
Rodrigo, olha só, o que são arquivos? Quando a gente fala de arquivo, né? A gente vê muito pessoal falando arquivo, arquivo, arquivo. Mas arquivo é pasta? Pasta é arquivo? Tem alguma coisa a ver? Como que você define esses dois elementos aí? Um arquivo, Ricardo, ele é um recurso aí que eu vou entrar, pode ser que esteja sendo técnico demais. Aí você me ajuda a trazer um lado mais popular para isso. Porque, para mim, um arquivo ele é um recurso que armazena informação que é utilizado de determinado programa. Então, todo arquivo, Ricardo, ele tem que ter uma identificação para o computador. E, normalmente, Ricardo, esses arquivos eles têm uma identificação para o computador. O computador ele entende de uma forma diferente de nós usuários. Mas para nós Binários, não. né? Números binários. Isso, números binários, Um arquivo é um recurso que armazena informações. E que é para ele utilizado. gerar esse recurso para armazenar essas informações, ele precisa de um aplicativo. É isso. Isto, Ah, legal, exatamente. fechou. Entendi tudo agora. Legal. Então, olha só, aqui na minha imagem, aqui no meu PowerPoint, eu mostro para você alguns arquivos, tá? Esses arquivos, como havia dito, eles são criados pelos próprios aplicativos, tá? Como você usou na aula anterior, que você explicou, poxa, ó, o software aplicativo Word, ele cria esse tipo de documento aqui, é um documento de texto. Quando você cria um documento ali e você salva, você cria um arquivo do Word. Então, isso é um arquivo. Ele tem uma informação que pertence a um determinado programa. Então, isso é um arquivo. O negócio é o seguinte, que o arquivo ele não existe por si só, precisa ser criado, certo? E quem cria esses arquivos são os programas. Mas quando nós criamos esses arquivos, né, eles precisam ser nomeados para nós, usuários, entender de uma forma que possamos encontrá-lo, que possamos entender e saber qual é a finalidade desse tipo de arquivo. Então, é comum da gente encontrar, eu vou mostrar aqui em uma pasta aqui que eu peguei de um amigo meu, uma pasta muito bagunçada, que não dá para entender que tipo de função é aquela, que arquivo é, para onde vai. Por quê? Não está com as nomenclaturas devidas, não está nomeado devidamente. Que é muito importante que esses arquivos, eles vêm com uma extensão. E vou entrar na minha pasta, e vou entrar aqui em uma pasta que eu criei, já já a gente vai criar uma pasta. Então, olha só, Ricardo, eu tenho diversos tipos de arquivos aqui, ó, com vários arquivos e tipos de arquivos diferentes. Estava tentando dar um zoom aqui. Isto, foi. Muito bem, então olha aqui, ó, tem uma pasta, e nessa pasta a gente tem diversos tipos de arquivos. Quando a gente estava falando sobre os arquivos e a importância de dar nomes a ele, é isso, ó, porque a gente não sabe que tipo de arquivo é esse, que a gente vai conhecer agora, e para que serve, por exemplo, eu tenho aqui documento 1, documento 2, então eu não consigo compreender direito a finalidade de cada um deles. Você consegue, cara? Eu não consigo identificar o que se trata, né? Qual. Exatamente. Cada arquivo aí, ele trata de alguma coisa, ele tem alguma informação nela, né? Isso é um arquivo, como você disse anteriormente, um arquivo. Então, sendo esse arquivo que armazena informações, eu não consigo identificar quais são essas informações. Né? Só estou vendo aí que está escrito documento 1, mas quais são as informações que eu tenho no documento 1? Documento Exatamente. 2, documento 2, documento 2, documento 2, documento. Não, não travou, não, tá, gente? Tá achando que travou, mas não travou, não. Tava dando exemplos. Então, você tem foto, você tem música, você tem texto. Então, cada arquivo desse aí eu preciso abrir para saber. Minha voz parece que eu estou mudando de voz, né? Para saber o que está, que compõe esse arquivo. Então, o ideal é que aconteça alguma coisa para eu me identificar nisso. É isso, Rodrigo? Amigão, é isso mesmo, tá? É isto aí, tá? Vai acontecer alguma coisa? Vai, vamos chegar lá. Então, vamos acelerar aqui o passo. Vou voltar aqui para minha apresentação. E porque quando o computador ele gera um arquivo, o Windows ele divide esses arquivos em duas partes, Ricardo. Primeiro, o nome do arquivo. Deixa eu dar um clique aqui e pegar a minha seta. É dividido em duas partes. O primeiro, muito importante também, que é o nome do arquivo.
Esse nome do arquivo é o nome que você está gerando para ele. Por exemplo, então, vamos supor que me chamaram para criar um currículo. Então, eu criei um currículo. Aí eu entrei lá no documento, no aplicativo que faz a edição de texto e criei o currículo do Ricardo. Quando eu salvei, eu vou colocar como esse nome aí. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, na hora de salvar, eu vou colocar lá currículo Ricardo Vieira, ou currículo que pertence ao Ricardo Vieira. Alguma coisa que lembre sempre o que é aquele documento e de quem é e para que é aquele documento. Então, esse é o mais importante. A primeira parte é o nome do seu arquivo. Depois do ponto, que normalmente quando a gente salva, a gente não faz esse depois aqui, ó. Então, isso aqui, opa, deixa eu desfazer aqui. Esse depois aqui é automaticamente feito pela sua máquina, pelo seu sistema, tá? Que é o ponto, esse XXX, que significa uma extensão. É o tipo de extensão, é o tipo de arquivo que pertence a esse documento que eu acabei de nomear. Então, por exemplo, eu falei do currículo, que eu fiz um documento de editor de texto. Como é comum a gente ver um documento de usar o Word, então quando eu salvo ele, a gente vai ver daqui a pouco, que ele é .docx. Então, essa segunda parte que a gente está falando, que é a segunda parte, é a extensão, que ele vem depois do ponto. Essa extensão, ele vem de 3 a 4 caracteres, tá? Isso vai depender muito do tipo de arquivo que você está utilizando ou foi utilizado por alguém. Eu vou mostrar na prática agora. Ctrl D. Muito bem. Bom, eu vou dar um zoom aqui. E aqui nós temos, Ricardo, aquela nossa pasta bagunçada, tá? Então, a pasta, esses arquivos nós já vimos, eles não estão nomeados apropriadamente como a gente havia dito nesse slide que passou. Ou seja, a primeira parte que é nomear, né, o arquivo, não está sendo feita de uma forma correta. Eles todos estão nomeados. Ó. Então, quando você nomeia um arquivo, você pode colocar qualquer tipo de caractere aí. Ele aceita, se eu não me engano, Ricardo, eu acho que se me falha a memória, são 256 caracteres que você pode nomear um tipo de arquivo. Entre eles, você pode usar letras, números e alguns símbolos específicos. Por que alguns símbolos específicos? Porque existem alguns símbolos que já são separados para o próprio sistema operacional. Por exemplo, se você já tentou colocar um ponto de interrogação e não funcionou, é porque esse ponto de interrogação é separado para o sistema operacional, o dois pontos é separado para o sistema, a barra invertida, a barra ao contrária, o pipe, né, aquela barra que é em pezinha. Não sabia, cara. Tô aprendendo agora com você aqui. Eu já ia nomear o meu arquivo como documento 7/6, 7/6 de 2022. Agora já estou vendo aí com você, estou aprendendo que isso não é possível. Não é possível, ele não aceita, porque são caracteres especiais separados para o nosso sistema operacional. Eu dei o exemplo de alguns, existe vários, tá? O aspas são um desses tipos também que são separados do sistema operacional. Bom, primeira coisa que eu quero aqui é identificar o tipo de arquivo que eu tenho aqui na minha pastinha. Vou dar um outro zoom aqui novamente. Eu tenho duas formas de encontrar isso, tá? Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui esse primeiro arquivo aqui, esse 00MSD alguma coisa. Você pode saber que tipo de arquivo é ele quando você passa o mouse em cima dele, ó, tá vendo que aparece uma janelinha pra gente, ó lá, tipo de documento de texto. Aí ele já fala que tem um tamanho de 284 bytes, a data de modificação dele, e ele está disponível nesse dispositivo. Então, aqui eu consigo já ver o tipo de arquivo dele. Bom, no finalzinho, se você seguir essa barrinha do nome dele, ó, você tem lá status, data de modificação, o tipo de arquivo, ó, tipo de texto, eu vou aumentar aqui, tipo de texto. Legal, então já sei que é um tipo de texto. Então, embaixo dele eu tenho aqui, número 1, dígito código, dígito D, dígito barra. Então, aqui ele mostra que ele é um tipo de arquivo JPEG.
O JPEG ele é um tipo de arquivo para imagem. Então, eu não vou conseguir abrir ele no TXT, porque ele é um tipo de arquivo para imagem, tá? E no finalzinho também, ó, para tipos, na coluna tipo, ele mostra lá, ó, ele mostra o arquivo JPEG. Para facilitar, para ficar mais fácil da gente identificar que tipo de arquivo é, vou convidar você a ir na barra início, guia início mesmo, ele já sempre vai abrir nesse guia início, tá? Você vem aqui na opção exibir, vamos mudar o guia para o guia exibir, e no final dessa faixa de opções, nós temos aqui uma caixa que você vai marcar ela, ó, extensões de nomes de arquivo. Então, quando eu clicar nessa opção aqui, ele vai marcar para mim. Agora, do lado do nome, a gente consegue, ó, enxergar aquele critério. Vou voltar aqui para a minha apresentação, que nós estávamos falando, ó. Então, os nomes dos arquivos são divididos em duas partes. Então, o nome e depois do ponto, depois do ponto, que é o tipo de arquivo. Isso aqui, esse depois do ponto, ele define o tipo de arquivo, que é a extensão daquele arquivo que eu estou usando. Então, vimos aí que os nomes dos arquivos são divididos tanto como o nome que você dá a ele. Vamos fazer uma seguinte comparação. O nome de um arquivo ele é dividido em duas partes. Uma parte é você que decide qual que é o nome que ele vai ter. A segunda parte, quem define é o arquivo, é o documento que você está utilizando, é o aplicativo que você está utilizando. Por exemplo, se eu estou lá no Word, salvei um arquivo, o nome dele, é eu que vou dar o nome do arquivo. Posso dar o nome de relatório, posso dar o nome de currículo, posso dar o nome de e-book. Mas essa segunda parte, quem dá o nome é o aplicativo, que é o Word no exemplo, né? Então vai ficar currículo, ponto, quem dá o segundo nome é o aplicativo. E aí ele já nomeia como docx. Então, quando você salva um arquivo, você só precisa se preocupar com o nome do arquivo. Essa segunda parte, quem faz essa segunda parte é o próprio aplicativo. E é isso que o Rodrigo está mostrando agora. É isso, Rodrigo? Perfeito, perfeito como sempre.